Amém. Graça e paz, povo da glória de Deus. Amém. Bom, meu nome é Dean Taylor, mas pode me chamar de Dean. Sou casado com a Ananda Ramalho. Sou pai do Taylor Ramalho e da Liz Ramalho. Sou discípulo liderado pelo pastor Joanes e a pastora Carol. E hoje eu estou com esse privilégio de trazer uma palavra para vocês. Confesso que estou muito nervoso. Muito, já chorei. E já tirou a metade do nervosismo já, glória a Deus. Estou até rouco já, né? Mas vocês estão me entendendo, né? Amém? Glória a Deus. Eu queria orar mais um pouquinho, eu gosto de orar. Viu, pastor? Vou orar só mais um pouquinho, amém? Eu queria que vocês orassem por mim também. Senhor Deus, Pai, estou aqui diante de Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és belo. Tu tens estado comigo todos os dias, e eu te agradeço por essa oportunidade, por esse momento aqui hoje, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu tens estado comigo, Tu tens estado com a igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens alcançado o Teu povo, Deus. Deus, continua nessa noite, Deus, alcançando mais pessoas. Continua, Deus, ministrando nos corações, Senhor. Continua, Deus, trazendo sobre nós, Deus, um verdadeiro avivamento. Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui cheios do Senhor e renovados, no nome do Senhor Jesus. Eu libero, Deus, uma palavra dos céus na vida desses jovens, desses casais que estão aqui hoje, que o Senhor venha ministrar no coração deles, que não seja eu, mas que seja o Senhor que tem poder para transformar, o Senhor que tem poder para falar. Eu te peço no nome de Jesus, esteja conosco neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eita, gente, eu não sou acostumado com esse negócio aqui, gente. Que o outro tirava assim, né, para falar. Mas, glória a Deus. Bom, eu tenho uma palavra para vocês, que Deus ministrou no meu coração. E está lá no livro de Jeremias 29:11. Quem tiver sua Bíblia, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jeremias 29:11. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Deus, Ele traz aqui no livro de Jeremias que Ele tem planos para a nossa vida. E assim como Ele tem plano para a minha vida, Ele tem plano para a sua vida. Deus, Ele tem planos de trazer um futuro melhor, trazer esperança para o nosso futuro. E o livro de Jeremias, contextualizar aqui, ele traz Jeremias como um homem que foi levantado por Deus para liderar, para ser um grande profeta. E no livro de Jeremias conta um pouquinho da história, que ele, quando Deus levantou ele se sentia não com autoridade, ele não se sentia apto a falar no meio da multidão, mas Deus deu para ele uma palavra de autoridade, que a partir do momento que ele abria a boca dele, ele ia falar com autoridade. Deus tem estado com Jeremias. Então Jeremias foi conduzido como grande profeta de Deus. Jeremias, assim como eu e você, foi escolhido desde o ventre da nossa mãe para viver os planos de Deus. E Jeremias, trazendo para a história, trazendo aqui para cartas aos exilados, que é justamente sobre o povo de Jerusalém, que passou um bom tempo, um povo de Jerusalém que passou um tempo na Babilônia, um processo que Deus permitiu que eles passassem para trazer para eles uma maturidade, trazer para eles um crescimento. Nesse processo que Deus trouxe esse povo para Jerusalém, Deus queria trazer para eles um entendimento de que Deus tem planos para nossas vidas. Muitas vezes a gente planeja, arquiteta, elabora muitas coisas, muitos sonhos, muitos desejos,
mas muitas das vezes a gente não consulta Deus para ver se é da vontade de Deus. Então Deus permitiu que o povo de Jerusalém passasse por esses processos. Nesses processos na Babilônia, Deus mandou a carta, Jeremias falou para os que moravam, o povo de Jerusalém que moravam, o povo de Jerusalém que estava na Babilônia por um tempo, escreveu uma carta dizendo para eles perseverar, para eles ali naquele lugar levantar um altar para o Senhor, para eles plantar e cultivar e viver naquele processo. Deus deu um processo para eles de 70 anos, e 70 anos Deus ia restaurar eles novamente, porque Deus tinha um plano para a vida deles. Tem coisas em nossas vidas que para nós alcançar é preciso passar por um processo, é preciso passar por algumas etapas, e muitas vezes a gente reclama, murmura e não sabe por que está vivendo aquilo. Deus está permitindo você viver algo para te amadurecer, para te preparar como igreja, ou para você crescer espiritualmente, para chegar o tempo certo que Deus ele vai vir sobre a sua vida. Assim como o povo de Jerusalém, muitos homens de Deus e mulheres de Deus também na Bíblia, assim como José foi vendido pelos seus próprios irmãos. José, ele tinha sonhos. José, ele planejou os sonhos, e ele era tão audacioso que contava os seus sonhos para os seus irmãos debochavam dele, até chegar a um ponto de vender o seu próprio irmão. Mas isso não mudou o que Deus tinha na vida de José. Deus tinha um plano na vida dele, e esse plano se cumpriu. José se tornou governador, esse plano se cumpriu. Na vida de Davi, Deus também tinha, assim, Deus fez acontecer os planos que Deus tinha para Davi. Davi era um franzininho. Davi, por sua vez, nunca imaginava que um dia ele ia enfrentar um gigante, que um dia ele ia bater de frente com um cara de quase 2 metros maior do que ele. Ele nunca imaginava que ele iria passar por isso, mas Deus deu força a ele, deu fé a ele para ele vencer aquele gigante, e Davi se tornou um grande rei. O que eu quero trazer para vocês hoje é que nas mesmas histórias, assim como o povo que ficou asilado, o povo de Jerusalém que ficou asilado na Babilônia, passando por esses processos onde eles foram colocados à prova, porque naquele lugar também existia falsos profetas, naquele lugar existia adivinhos, existia tentações de todos os jeitos, todas as formas, mas Deus mandou Jeremias escrever uma carta para que Jeremias falasse, que fosse boca de Deus para aquele povo, para eles perseverar, para eles não desanimar, porque quando passar o tempo de 70 anos, Deus ia restaurar, ia trazer os planos de Deus para a vida deles. O que eu quero trazer para vocês é que esses 3 processos de plano de Deus, assim na nossa vida, não é diferente. Assim é no nosso dia a dia, não é diferente. Trazendo assim para a minha vida, trazendo para o meu testemunho, eu vejo assim que Deus, Ele trabalha de uma forma que a gente se surpreende depois. Eu sei que Deus, Ele ama cada um de nós. Você não está aqui à toa. Você não está aqui simplesmente para só ver o ministrante ou o pregador trazer uma palavra. Você está aqui porque Deus, Ele está te direcionando para algo. Deus, Ele está te direcionando para algo. Assim como a Rara contou o testemunho dela aqui, Deus está impulsionando ela para algo. Deus está dizendo assim: meu filho, o caminho é esse aqui, meu filho. Meu filho, não vá por ali, o caminho é esse. Assim como era Davi, assim como era José. Meu filho, vai vir provações, vai vir tentações, vai vir a mulher de Potifar, mas meu filho, permaneça firme. Assim é a nossa vida também, irmãos. Deus, Ele tem um plano traçado. O inimigo, ele faz de tudo para nos derrubar. Ele faz de tudo para tirar o nosso foco das coisas de Deus. O inimigo, ele trabalha no oculto, de uma forma onde ele tenta de todos os jeitos. Mas nós tem algo maior, que é o Espírito Santo de Deus. Ele habita em cada um de nós. E todas as vezes que o inimigo quer atrapalhar os planos de Deus para a sua vida, Deus, Ele vem como
como uma notificação: filho, desperta, porque o inimigo está querendo te derrubar, o inimigo está querendo te atrapalhar. Não perca os planos de Deus para a sua vida. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês hoje é que existe planos. Eu nunca esqueço, o pastor Ramonato comentou algo, que nos céus existe um celeiro esperando o povo de Deus ser obediente, se alinhar, ser direcionado por Deus, para que essa promessa possa se abrir e derramar sobre vocês, derramar sobre mim e sobre nós. Então existe algo grandioso, que a gente não consegue mensurar, mas existe algo. Eu creio que a sua fé, você não está aqui porque você sai daqui e se sente melhor, você está aqui porque você tem um plano, Deus tem um plano da tua vida, e Deus ele vai realizar. Mas para Deus realizar, você tem que ser obediente, você tem que trilhar os caminhos do Senhor, porque o mundo, aos olhos do mundo, as coisas do mundo, aos nossos olhos, parece ser tão bom, tão prazeroso, tão, sabe, é fantástico, sabe, aquela coisa que a gente se deslumbra, mas Deus, Ele quer nos alertar para isso. O inimigo, ele está investindo para querer atrapalhar o seu plano, irmão. Você tem colocado os joelhos nos pés do Senhor e pedido: Senhor, me dá um direcionamento. Senhor, eu estou aqui com o meu objetivo, meu plano é esse. Senhor, será que esses planos são teus? Será que esses planos fazem parte da tua vontade? E o inimigo ao mesmo tempo está ali, ó, guerreando, irmãos. Quando você está de joelho, na sua cama, na sua casa, ele está lá em cima, lutando para querer, os anjos de Deus e os demônios estão lutando para querer te atrapalhar, para querer tirar o teu foco. Na minha vida não foi diferente. Na minha vida, Deus trabalhou de várias formas, e eu sou muito chorão, gente, eu choro demais. Eu confesso para vocês que antes de eu trazer essa palavra, gente, eu chorei tanto, porque tipo assim, todas as vezes que eu preparava um esboço, era uma ministração. Aí eu falei: pronto, vai ser essa que eu vou levar. Preparava outro esboço, é uma ministração, pronto, vai ser essa que eu vou levar. Rapaz, foi 7 ministrações, e eu falei: não, vou parar de fazer, e vou levar o que Deus tem para fazer. Então, irmãos, Deus, Ele, assim como, voltando aqui, Deus, Ele não é diferente na minha vida. Eu vou contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem o contexto. Eu sou natural de Parauapebas, sou natural de Parauapebas, morei em Canaã dos Carajás, perdi meu pai com 4 anos de idade. Minha mãe, eu tenho 2 irmãos, homens. Minha mãe não teve condição de cuidar da gente, tanto emocionalmente como espiritualmente. E aí nós acabamos sendo... eu vou chorar não, gente, eu vou segurar mais um pouco. A gente tentou, a nossa mãe dividiu a gente. Cada um ficou com das irmãs dela, porque nossa mãe não tinha condição de cuidar da gente. E eu fui com a família que tinha uma roça, que tinha um interior. E eu fui morar com essa família, que me acolheu, que me ensinou, que me dirigiu, que eu aprendi tudo de roça, gente. Tudo que você imaginar de roça, eu aprendi. Então, os planos que Deus tinha com meu pai, já mudou, porque agora já é outros planos. Mas Deus, Ele tem planos, o plano de Deus vai se cumprir, independentemente do que aconteça, das circunstâncias que estão ao teu redor, vai se cumprir. Eu fui morar com minha tia no Pará, aprendi de tudo, como vocês podem imaginar: acordar 5 horas da manhã, tirar leite de vaca, 25 vacas, 20 vacas, prender bezerro, quando era 2 horas, era hora de prender os bezerros no curral. Eu aprendi de tudo no interior, mas todas as vezes, eu terminava de prender os bezerros no curral, eu sentia saudade do meu pai. Eita glória de Deus! Eu senti saudade do meu pai. Meu pai... Então eu ia para o fundo do pasto, tinha uma coqueira lá, e eu ia chorar para essa coqueira. Eu falava assim: Senhor... Eu gritava, eu não conhecia o evangelho. A minha família não era cristã, era católica. A gente ia na igreja mais católica, não tinha nós não tínhamos só por ir mesmo. Então eu ia para essa coqueira, eu gritava a Deus e falava: Deus, por quê? Por quê, pai? E eu estava naquela coqueira, e toda vez eu falava: pai, eu estou com saudade do meu pai, eu quero meu pai. Gritava, irmão, sabe o que é gritar? É desesperado. Deus! E meu tio, quando ele passava, ele falava assim: esse menino está ficando doido.
Eu estava na coqueira, meu tio vinha da roça com as coisas, com lenha e algumas coisas, falava assim, toda vez de tarde, vai gritar no pé dessa coqueira. E eu clamava a Deus, porque eu queria mudar a minha vida, sabe? Eu queria mudar a minha trajetória. Mas a forma que eu tinha era aquela, de gritar, de clamar a Deus. E aí nos dias seguintes, toda vez era isso, e nos dias seguintes, a minha tia, ela ia para a igreja em Canaã, eu morava na roça, e ela já tinha um conhecimento do Espírito Santo de Deus. Então a tia vinha alguns finais de semana, durante a semana, e reunia, na época da vela ainda, a gente botava a velinha na mesa, aí ela vinha com a harpa, e quando era ainda a harpa, era hinos antigos, aquele Espírito, eu canto ruim, viu? Que enche como fogo. Então, gente, isso começou a impactar o meu coração. E eu, com 9 anos, eu comecei a chorar na mesa. Eu e minha prima, e eu falava assim, tia, o que é isso? Por que eu estou chorando desse jeito? E a tia falava assim, meu filho, isso aí é a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. E eu só sabia chorar, irmãos. Eu só sabia chorar, e eu sentia aquele negócio assim, fogo, assim, um negócio grande. E eu sentia assim que Deus, Ele tinha algo para mim, mas eu não sabia como destrinchar aquilo, sabe? Eu não sabia como evoluir. Mas Deus, Ele tinha um plano para mim. E Deus continua tendo um plano para mim. Então eu perseverei, continuei nos outros dias. E logo passou um bom tempo. Eu já tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos. Veio uns tios meus de Imperatriz para lá me ver a família de Imperatriz, que era irmão do meu pai, que morava em Imperatriz. A família de minha mãe morava lá em Canaã. Então eles foram para me ver e falavam assim, a família quer te conhecer. Vamos passar uns dias lá em Imperatriz? E eu, tá bom, vamos passar uns dias lá em Imperatriz. E eu peguei e fui. Falei com minha tia, tia, eu vou para Imperatriz, eu vou conhecer o pessoal. Menino de roça, gente, nunca nem tinha andado de carro assim, tipo, nem 100 quilômetros, vamos andar de cavalo. Nem 100 quilômetros direito de carro, só era cavalo, ou então cima de carrega boi. Ou era isso, a minha vida de roça era essa. Então, beleza, eu fiquei muito feliz e queria levar até um curió, eu tinha 10 curió. Né? Eu tinha 10 curió, queria levar até um curió. E aí os meus tios falaram assim, meu filho, nós vamos ser pegos pelo Ibama. Eu falei, não tio, mas esse aqui é o Chiquinho, ele está amansando ainda, ele está bravo ainda, ele é pardo. Eu tenho que levar, ele tem que estar comigo para ele se amansar. Olha aí como é que era. Gente que mora no interior, vocês sabem como é que é isso. Aí eu amei. Aí meu tio, beleza, vamos levar. Eu levei o curió. Foi nem lembro o nome do carro, mas botou entre o banco de trás. Então, gente, eu vim para Imperatriz. Vim para Imperatriz, conheci toda a minha família. Aqui em Imperatriz. E conheci toda a minha família. E passou o quê? 15, 20 dias. E aí chegou a hora de eu voltar, porque era mês de férias, né? E aí eu falei, tia, tá na hora de eu voltar. Vamos lá me deixar? Olha a distância, 400 quilômetros. Aí eu falava assim, eles falavam assim, Dean, deixa eu te dar uma ideia. O que tu acha de ficar aqui em Imperatriz para você desenvolver? A tua leitura não tá boa, você não lê direito ainda. E eu não lia direito, gente, eu morava no interior. Eu não tinha essa evolução na minha leitura. Então o meu tio falou, fica uns dias aí para tu pensar. E aí eu falei assim, tá bom. Eu fiquei mais uns dias. E aí no segundo dia eu fui lá, falei com ele de novo. Ele, calma, Dean, ainda não deu nem uma semana, tu já tá... Eu, tá bom. E eu comecei a ficar em desespero, comecei a chorar. Todas as madrugadas eu chorava, querendo voltar para a minha vida de interior, de roça, que eu gostava. Eu achava bom. E aí, numa das madrugadas, eu orando, gritando, querendo voltar. E aí, mais uma vez, a presença de Deus veio sobre a minha vida. Deus falou assim, meu filho, não era você que estava pedindo para que eu pudesse mudar a tua história? Pois a tua história começa a ser mudada hoje. Começa a ser mudada hoje, filho. Continua, Imperatriz. Essas pessoas, elas querem te dar uma direção, um caminho para você seguir. Continua, filho. E eu falava assim, mas minha família, nós vamos falar com eles, nós vamos explicar para eles. Você vai crescer. E aí
Eu peguei, isso eu falando para meus tios, né? Eu falei, tio, então eu vou ficar porque aqui vai ser melhor para mim, eu vou desenvolver, eu vou crescer. E eu persisti, continuei. Eu anotei os topos para não ficar perdido. Eu continuei morando com meus tios, me botaram na escola particular, aprendi a desenrolar a minha leitura, que era muito ruim, e Deus foi trabalhando na minha vida. A minha fala era totalmente fala de interior, muitas palavras erradas, e o plano de Deus foi sendo feito, foi sendo implantado na minha vida. E eu fui crescendo e morei 4 anos com o tio Sansão. Morei 4 anos com ele, depois de morar com ele, fui morar com a tia Lourdes Ramalho. Ela era dona de farmácia, e aí lá, meu filho, é o seguinte, já que tu não está fazendo nada aqui, vai guardando os medicamentos aqui para tu ir aprendendo. Eu falava assim, tia, mas eu vou aprender isso mesmo, é tão complicado, é tão difícil isso, tu vai aprender. Eu falei, não, meu filho, bora, tu vai aprender. E ela sempre insistia, moço, eu odiava, gente, juro para vocês. Quando chegava a caixa de medicamentos, eu falava assim, meu Deus, ainda bem que tem um tempo aqui, meu Deus, tem tudo isso para guardar. E os balconistas ficavam zoando da minha cara, vai guardar remédio. Aí me chamava de barriga verde, que era novato, né? E aí eu ia guardar medicamento, e fui aprendendo. Aprendi, fiquei 2 anos no balcão, 2 anos comprador de caixa, 2 anos no balcão. E desenvolvi, eu aprendi, né? Comecei a gostar da área, né? E logo em seguida entra minha esposa nesse cenário. A minha esposa, ela sempre está ali. Ela sempre, nos domingos, quando o pai dela chegava das viagens, né? Ela ia comprar Tandem lá na farmácia. Ela chegava lá e, assim, muito séria, não abria um sorriso. Eu falei assim, e eu confesso para vocês, minha vida, mesmo que eu vim aqui para cá, minha família era cristã, só que os meus conceitos em relação a cristão era complicado. E meu negócio era farra. Do jeito que eu vim do Pará, eu queria continuar minha vida de farra aqui. Minha família me bloqueava muito. E a Nanda, ela veio no melhor momento da minha vida. Eu fiz algumas decisões do mundo, de dar uma parada, e ela vinha para comprar esse Tandem, e eu falava para essa mulher que eu vou investir nela. Eu vou arrancar um sorriso dela. Muito séria, você não tem noção. Vocês que estão jovens aí, que vão namorar, casar, procura uma mulher séria. É muito bom, gente. É muito bom. Porque você vai ser forjada ali. Essa mulher é a mulher que você vai valorizar ela, e você vai se dedicar. E ela entrava, e eu, bom dia, e eu já estava bem, né? Boa noite, o que você precisa? Tandem, eu já falava, vai levar o Tandem hoje? Aí ela levava o Tandem. E nisso eu fui pegando amizade com ela, peguei o contato, o MSN dela, e mandei até uma mensagem para ela, do telefone, voz de locutor. Mandei meu Deus do céu, uma melodia, né? Ela nunca ouviu esse áudio. Porque naquele tempo, para receber, tinha que ter crédito, né? Naquele tempo tinha que ter crédito para receber a mensagem de volta. Então ela nunca ouviu essa mensagem. Mas eu me dediquei, eu achei ela diferente das outras. Porque as outras eram muito fáceis, o mundo era muito fácil. E ela era muito dura. Quem conhece a Nanda sabe que a Nanda tem um jeito assim de... E eu falei, cara, essa mulher tem alguma coisa diferente nela. E eu comecei a investir nela, gente. A primeira coisa que eu descobri no investimento que ela era cristã. Aí eu falei assim, Jesus, misericórdia. Eu não tinha muito, assim, eu não gostava, falar a verdade, eu não gostava de cristão, gente. Vou ser sincero para vocês. Não gostava de crente, porque na Bíblia fala pregar de amar o próximo como a si mesmo, e eu via muitos que não tinham isso, meu Deus, e ela é cristã, e agora? E ela, bora para a igreja, vamos para Nova Aliança, bora à igreja Nova Aliança. E era no Jussara, né? E eu, cara, eu vou. Nada, ficava enrolando. Mas com muito tempo eu peguei e fui visitar. E aqui foi onde Deus marcou a minha vida, nos planos que Deus tinha para a minha vida. Como a porta ali no Jussara, eu ia entrando, cara, sem brincadeira nenhuma. Uma galera estranha, pastora. Estranha, assim, de dread, a galera de brinco, uma galera assim, mas cara, pense no amor daquele povo, sabe? Quando eu entrei, aí a galera, boa noite, homem de Deus, não sei o que, graça e paz. E me abraçava, eu falei, oh, gente, que igreja louca é essa? E o cara mal me conhece, já vai me abraçando. E eu senti um amor de Deus, sabe?
que você entrar e sair em igrejas e você não sentir o amor de Deus. Lá eu senti palpavelmente. A galera todinha na recepção, eu falei, pronto, aqui é o lugar. E aí quando a Nanda me apresentou para a galera dela, outra galera loucona. A minha esposa era mentira meio arregueira, a mentira meio arroqueira. E eu falei, agora que o mundo acabou mesmo. Cara, mas era um amor desse povo, você não tem noção. Sabe o que é se preocupar? Sabe o que é? No outro dia, a Nanda me apresentou para o líder. Ó, esse aqui é um líder de célula. No outro dia o cara me ligar. E aí, mano, tal. Ó, vai ter célula tal dia, tal. Eu falei, calma, gente, eu nem conheço esse cara. Ele já está me ligando para me convidar para a célula. Mas eu fui criando um relacionamento com o povo e com as pessoas daquele lugar. E eu fui crescendo. Me convidaram para ir para um encontro. O encontro, gente, foi algo fantástico. O encontro foi algo avassalador na minha vida. Os 3 dias de encontro, fui impactado. Aquele homem ignorante que só cuidava de animal, bicho da roça, começou a ter um despertar por pessoas, a saber olhar para a pessoa e ver o interior da pessoa, ter a empatia pelaquela pessoa. E eu comecei a mudar muitas coisas na minha vida, que eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Então um dia desse eu estava na roça e agora eu estou até numa igreja. E eu vi Deus trazendo uma transformação no meu coração. E eu fui crescendo. E a Nanda eu fui tentando. Muito difícil, a mulher de Deus. E uma mulher muito temente a Deus. Uma mulher que quando era 9 horas, a avó dela, que ela morava com a avó, chegava e olhava assim, céu limpinho de noite. E ela, olha, vai chover. Está na hora de meu filho ir embora já. E eu era só amigo dela, gente. Você não tem noção disso. E aí, nesse processo, ela me deu um fora já. A minha futura esposa. Ela disse um não para mim, que eu tentei, né? Fui pro encontro e tal, ela me deu um fora. Não é assim, só porque tu foi pro encontro. E já chega assim, não é assim não. Eu falei, cara, que loucura é essa? Eu me esforcei tanto, assim, Deus, eu fui lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus, e agora é a hora. E a mulher me dá um fora, e aquilo, para mim eu fiquei frustrado, eu confesso para vocês. Eu saí da igreja. Eu fiquei 1 semana, 2 semanas sem ir para a igreja, sem falar com a liderança, porque eu estava no processo de alteração, mudança, e a mulher me dá um fora desse. Mas meu coração pulsava, meu filho, lá é o teu lugar. Deus falava comigo, gente. Eu estava nos cantos assim, querendo ouvir música do mundo, e Deus falava, Deus falava assim, eu não te quero assim. Eu não te quero dessa forma. Lá é o teu lugar. Tu teve um encontro comigo. Volta para lá. Volta para a casa do Senhor. E meu Deus. Aí eu pensei, cara, lá tá cheio de varoa, cheio de mulher de Deus. Eu vou voltar para a igreja. Deus vai me arrumar outra mulher. E eu voltei. Eu voltei para a igreja. Persisti. Continuei. Mas o meu coração parece que já tinha um negócio com essa mulher. Então eu resolvi chegar mais uma vez. Eu acho que já era a 3ª vez que eu cheguei nela. E naquele tempo tinha um negócio que os homens parece que era meio assim devagar, né? Assim, para chegar nas mulheres. Hoje não, hoje está diferente, né, pastora? Hoje os irmãos estão orando mais com as varoas e Deus está fluindo mais. Eu cheguei na Nanda e ela falou assim, tá bom, vamos ver se é de Deus. Vamos fazer um propósito de 6 meses, né? Corte. Corte? O que é corte? Corte não pode beijar, não pode abraçar. Ela inventou a corte dela. A corte tem alguns detalhes, né? Essa aqui não pode, mas ela aumentou a corte. E falei, rapaz, que loucura é essa, velho? Eu tô feio pra mim. Mas eu persisti, irmãos, e passei os 6 meses da corte. Muito difícil, gente, é muito difícil. Pastor, é muito difícil. Você tem uma vida no mundo e você voltar, você tá nas caminhos do Senhor, você ser... Era propósito em cima de propósito. Terminar um propósito, começava outro com ela no telefone. 1 hora, 30 minutos nós orando, lendo livros juntos e tal. Mas nós vencemos. Ela disse sim finalmente para mim, com muita luta. Nós casamos um casamento simples, mas um casamento com propósito. Eu nunca esqueço que o pastor falava assim, meu filho. O pastor Ramon falava assim, meu filho, quando você está em santidade, você casa com propósito, você vem para a igreja, você entra num propósito, faz em santidade, Deus ele abençoa o seu casamento. Eu fiquei com aquilo, falei, eu quero ser abençoado. Eu já estou no propósito, agora a bênção vai vir. Só eu casar e a bênção vai vir.
Meu amigo, eu casei-me, cadê a bênção? Aí veio as lutas, veio as dificuldades, e eu ficava assim, Jesus tem misericórdia. Mas foi o período que a gente mais cresceu juntos, o período que a gente mais aprendeu juntos. E no segundo ano de casado, eu tive a oportunidade de trabalhar numa rede de farmácia, e que nessa farmácia tinha plano de carreira. E eu cresci nessa farmácia, eu cresci, gente. Um ano eu cresci, eu rompi muitas coisas na minha vida. E fiquei 7 anos como supervisor, balconista, assistente do gerente, gerente e supervisor. 7 anos como supervisor. Então, nesses 7 anos eu aprendi de tudo que vocês imaginar. Tudo que a rede me propôs ensinar, estudos, meu Deus do céu, faltou. Cursos, eu entrei em todos eles e eu aprendi. Eu cresci para a glória de Deus. E nisso, Deus veio sobre a minha vida, veio os filhos das nossas vidas, veio os filhos, o Telho e a Liz. O que eu quero trazer para vocês hoje, irmãos, é que Deus, Ele tem planos, sabe, de nos fazer prosperar. A palavra de Jeremias que diz assim: planos de fazer prosperar. E aí, hoje eu vendo e passando isso para vocês, que Deus fez eu prosperar. Deus não prosperou só financeiramente, Deus prosperou espiritualmente, emocionalmente. Deus prosperou em todas as áreas da minha vida. Eu nunca vou esquecer, por muitas das vezes que eu tinha saudade do meu pai, dos momentos mais difíceis. Todos os momentos mais difíceis da minha vida, eu tive saudade do meu pai. E o Espírito Santo de Deus, Deus, nós temos nosso Deus, nós somos filhos de um Deus que nos enxerga, que nos vê, que está conosco todos os dias. Na área onde eu morava, na casa da minha tia, quando eu ia casar com a Nanda, eu cheguei na área e chorava. 3 dias para casar, a gente já tinha agendado tudo. Eu dei até, pode falar isso, será? Fiquei falar com a palavra mais bonita. Eu dei até desinteria, irmãos. Só de nervosismo para casar. Só para vocês entenderem o grau de nervosismo que eu estava. E sem uma assistência de um pai. E eu precisava de um pai para me orientar, para me dizer: filho, é assim, casamento é isso, casamento é aquilo. É assim, filho, eu estou contigo. E aí eu lá, clamando e chorando, pedindo orientação. E eu ouvi a voz de Deus, falou assim: meu filho, eu estou contigo desde daquela coqueira. Eu estou contigo desde aquele dia que tu foi tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. Pela presença do Espírito Santo de Deus, eu estou contigo todos esses dias. Eu nunca te abandonei. Então eu persisti, irmãos. Eu sempre sabia que Deus estava comigo, mesmo sem ter um relacionamento. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu sentia, era visível. Era visível que Deus estava comigo. Então, para um cara que cuidava de animais, que amansava bicho brabo, para um cara que se tornou balconista de farmácia, virei supervisor de farmácia, para cuidar de pessoas. Para gerar um amor por pessoas, de conversar: tudo bem, como é que está a senhora? Lá na roça não, com animal, gato, cachorro, metia logo o cacete. E com pessoas é diferente, gente. Eu criei um relacionamento, eu criei esse contato, e Deus transformou a minha mente, a minha forma de ver as pessoas. Então Deus, Ele criou dentro de mim esse relacionamento, e eu fui crescendo espiritualmente. Hoje, para a glória de Deus, eu posso ver que Deus, Ele é bom. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, porque o povo de Jerusalém estava lá, perecendo lá na Babilônia, precisando de uma orientação, e Deus mandou Jeremias para levar uma palavra para aquele povo. Deus orientou aquele povo, assim como Deus orientou na minha vida, assim como Deus me direcionou na minha vida. Deus, Ele quer também direcionar a minha e a sua vida. Às vezes a gente não consegue ter uma dimensão do que vai ser o dia de amanhã, ter uma dimensão de como vai ser o futuro, mas Deus, Ele tem algo preparado com muito amor e carinho para você. Basta você ter o discernimento do direcionamento que Deus tem para a sua vida.
Deus ele tem um direcionamento para nós. Nós precisamos se render a esse direcionamento. Nós precisamos entender e aceitar os planos de Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua história, mas eu quero dizer para vocês que na minha vida, Deus ele me trouxe para os planos dele. Os meus planos naquele tempo era de ficar lá, de continuar a minha vida, cuidando dos meus gados, cuidando das minhas galinhas, dos meus bichos. Mas Deus ele mudou a minha história. Deus ele mudou, ele foi colocando, sabe? Deus foi detalhista em tudo, irmãos. Deus foi detalhista em tudo. Eu falei com minha tia por telefone, e a tia falou assim: meu filho, vai lá, fala aquilo que Deus fez. Como é que Deus fez? E Deus, ele foi trabalhando nos detalhes. E é assim que Deus quer fazer em nossas vidas, irmãos. Ele quer trabalhar nos detalhes. Nós temos que permitir Deus agir. Nós temos que se entregar nos pés do Senhor, se entregar. Deus, quais os teus planos? O que tu pensas ao meu respeito? Senhor, os meus planos são esses. Mas Senhor, será que esses planos fazem parte dos planos do Senhor? Será que esses planos estão de acordo com a tua vontade? Irmãos, Deus ele tem planos na nossa vida de fazer nós prosperar, de fazer nós ter esperança no futuro. E para a glória de Deus, Deus rompeu na minha vida todas as coisas que eu achava que era impossível fazer. Deus ia lá e mostrava para mim. O Espírito Santo de Deus via lá falar: meu filho, eu estou contigo, pode casar. Casamento é bom, meu filho. Não fica com medo não, casa. Meu filho, pode continuar aqui em Imperatriz, porque aqui eu vou abrir portas para você, você vai crescer. Meu filho, continue, persevere, continue me buscando, porque eu vou te alimentar. E esse alimento vai te preencher. Não é um pão, não é uma panelada que você come, faz a digestão, daqui a pouco você está com fome. Não, o plano que eu tenho para você é um plano de frutificar. Você vai plantar, você vai colher, porque eu tenho um plano perfeito para você. Deus tem um plano perfeito para vocês, jovens que estão aqui, casados que estão aqui. Eu vou fazer 13 anos, misericórdia, 13 anos de casados. Cara, mas eu digo para todo mundo, tem duas coisas na minha vida que eu fiz de melhor na minha vida. A primeira foi aceitar Jesus Cristo como meu único Salvador. E a segunda foi casar. Eu dou glórias a Deus pelo meu casamento. Eu dou glórias a Deus pela minha esposa. Eu dou glórias a Deus pelos meus filhos lindos. Eu dou glórias a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, irmãos. Deus ele tem sido generoso e bondoso comigo em tudo, irmãos. Mas o segredo é se lançar, o segredo é se colocar. Senhor, eis-me aqui, Deus, me direciona, por favor. Eu não quero tomar um passo sem a tua vontade, eu não quero fazer nada que vai desagradar o Senhor. Deus, me ajuda, me direciona. É assim que Deus quer, irmãos. É assim que Deus quer fazer na tua vida, no teu casamento. Eu não sei como é que está o teu casamento, eu não sei como é que está a tua vida, mas Deus quer trazer uma restauração no seu lar, na sua casa. Se você está seguindo os planos, Deus ele quer fazer parte desses planos. Deus talvez quer fazer algumas alterações, mas Deus ele tem um destino. Os planos de Deus na minha vida ainda não acabou. Ainda não acabou, tem muito mais. Irmãos, eu e minha esposa, a gente montou uma farmácia, amém? Não estou fazendo por glória minha, mas para vocês entenderem que para um cara que cuidava de animal, na roça, prendia bezerro, para um cara que estava lá no interior, e de repente Deus muda toda essa história, me faz aprender medicamentos, me faz entender, para depois crescer e aprender, e montar o seu próprio negócio. Eu tenho muitos sonhos, e Deus vai realizar muitos sonhos. Tem muitos que talvez Deus não vai realizar, porque talvez são sonhos que eu estou, talvez não é os sonhos que Deus tem. Mas uma coisa eu tenho que ter a certeza, que eu tenho que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nossa vida tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Jovem, a sua vida tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei como anda a sua vida, jovem. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus, ele quer direcionar. Alô? Oi, som, tá. Deus, ele quer direcionar. Então eu quero que, para nós finalizar, eu quero dizer para vocês que eu sou muito grato, eu sou muito feliz pelo que Deus tem feito na minha vida. Tem uma passagem que está lá em 1 João 4:4, que diz o seguinte:
Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, ele é maior do que tudo que o mundo diz que você é. Aquilo que mora, que habita no seu coração é a presença de Deus. Eu costumo dizer que nós temos um pavio que fumega. Esse pavio é a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que incendiar todos os dias, alimentar da palavra, na oração, na busca, porque Deus quer fazer que esse pavio fumegue e você tenha um direcionamento. Deus ele vai te mostrar o caminho. Para nós finalizar e orar depois, eu queria botar as fotos, eu queria botar as fotos do meu início. Aí, gente. Lá na roça, no meio das vaquinhas. Minha prima. Bota outra foto. Eu sou aquele de rosa. Olha a barriga, misericórdia. Sabe o que tem nessa barriga, meu Deus? Amém. Aqui era onde eu morava. Aqui é onde eu vivi dos meus 4 anos até os meus 12 anos. Até os meus 12 para 13 anos. Aqui foi onde eu vivi. Aqui era o troféu, gente. Ó, arear tacho, panela. Esse aqui era o troféu para quem areava tacho. Nós botava a foto e tirava. O que eu quero dizer para vocês que da onde eu vim, para onde eu estou hoje, só pode não. Foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Deus que me trouxe até aqui. E eu queria que vocês ficassem de pé agora.